E vamos seguir tratando deste assunto do momento que vive o Irã e das tensões com os Estados Unidos, recebendo aqui no CNN Prime Time o professor de Defesa e Segurança Institucional, Augusto Teixeira, já na tela conosco. Professor, muito boa noite, um prazer recebê-lo aqui no CNN Prime Time. Nós trouxemos aqui com a nossa correspondente nos Estados Unidos, Mariana Giangiacomo, todas as falas recentes de Donald Trump e esta possibilidade de uma eventual intervenção ou mais uma nova ação militar dos Estados Unidos no Irã. Lembrando que no ano passado houve um ataque cirúrgico, mas bastante contundente contra as instalações nucleares do Irã. Qual é o cenário atual? O quanto Donald Trump está, não digo blefando, mas elevando a retórica para tentar fazer o regime balançar internamente ou, de fato, pode apostar em uma ação militar neste ano de 2026 novamente? Boa noite, Yuri. Boa noite a toda a audiência. Veja, é muito improvável pensar no cenário Irã como algo semelhante ao ocorrido no Iraque em 2003. Não obstante, os Estados Unidos têm meios para a realização de incursões terrestres, uma ampla destruição através de bombardeios, sistemas e uma campanha de bombardeio aéreo estratégico. O Irã é um país mais robusto, com estrutura militar, em grande medida, relativamente preservada em termos de forças terrestres, mesmo após a Guerra dos 12 Dias, e cuja sociedade civil é complexa e, ao que aparece, o regime ainda possui algum grau de adesão por parte da sua população. Nesse sentido, uma ação americana voltada a realizar bombardeios contra o Irã tenderia a priorizar alvos estratégicos ou alvos de alto valor, notadamente a liderança política e militar do país, buscando colapsá-lo em termos de liderança. Entretanto, a incapacidade da oposição até o momento de congregar em termos robustos membros das Forças Armadas, já que as forças das guardas revolucionárias é quase impensável mudar de lado, ainda não se mostrou, o que mostra um cenário ainda por se desenrolar diante dos nossos olhos, Yuri. Pois é, e claro, há toda uma dificuldade de termos informações fidedignas a respeito do atual estado de coisas no Irã, mas na sua avaliação, professor, o quanto o regime, como a Mariana Catassi, nossa editora de internacional, estava explicando aqui no estúdio, instalado a República Teocrática instalada pela Revolução Islâmica de 1979, o quanto ela está desgastada de fato ou o quanto há na sociedade iraniana algum respaldo o suficiente para preservar o regime dos ayatolás, a despeito das dificuldades econômicas que o país vive, o impacto da inflação no custo de vida das famílias e essas manifestações que chamam muito a atenção, né? Uma coisa é se manifestar num país de fato democrático e com liberdade de expressão. Outra coisa é se manifestar num regime que de fato reprime com bastante violência quem ousa ir às ruas protestar, mesmo que seja contra o custo de vida e não do ponto de vista político ou ideológico. Yuri, a própria existência das manifestações e a sua duração e intensidade, somado ao fato de ocorrer em quase todo o Irã, demonstram que o regime está apresentando importantes fissuras. A sua capacidade de controle interno, voltada a um aparato de repressão, somado também a algum grau de legitimidade, especialmente com a classe média, claramente tem sido erodido. É importante entender que, pelo menos nos últimos 25 anos, o Irã consolidou a imagem de uma potência regional com liderança alternativa no Oriente Médio, especialmente dentro do campo xiita, que poderia, em grande medida, rivalizar não apenas com os Estados Unidos na região, mas também com a Arábia Saudita e com Israel. Criando, basicamente, aquilo que se chama de anel de fogo na perspectiva israelense ou eixo da resistência na perspectiva iraniana. A questão é que a guerra de 12 dias ocorrida no ano passado entre Irã e Israel, que culminou com o ataque americano contra o programa nuclear iraniano, demonstrou um processo muito acelerado, Yuri, de queda do poder militar, de queda de legitimidade e, obviamente, a queda do mito do Irã como uma grande potência regional. Tivemos Israel voando quase com liberdade do espaço aéreo iraniano, tendo superioridade aérea local em diversos momentos da campanha. Tivemos os Estados Unidos conseguindo bater importantes ativos do programa nuclear do Irã. O regime não caiu, não. Mas o Irã, após a Rússia, é um dos países mais sancionados do mundo,
com muito tempo de duração e que não abdicou do seu programa nuclear de caráter civil, o que obviamente tornou a vida do Irã ainda mais difícil. Ou seja, essas manifestações, e em grande medida puxadas pela classe média, demonstram que o regime não apenas apresenta fissuras importantes, como é uma oportunidade plausível para que o aparato do regime altere, não necessariamente com que ele caia, mas que ele possa talvez se reformar por dentro. E isso é importante quando nós consideramos que o perfil de Trump pode não ser um perfil dos neocons republicanos dos anos 90 e 2000, voltado a uma mudança de regime e a criação de uma democracia. Talvez o que Trump procure seja uma suavização de um regime com o qual ele possa negociar, algo talvez semelhante ao que ele conseguiu até o momento criar na Venezuela. Pois é, esse paralelo é automático, né? Talvez esse estilo de atuação de Donald Trump de reformar regimes que são mais hostis para situações um pouco menos tensas, um pouco mais amistosas. Agora, aproveitando um outro gancho que você nos deu, Augusto, o papel da Rússia e da China, além da Rússia. Você mencionou a China e a Rússia, perdão, e a Rússia fez uma declaração, o Ministério das Relações Exteriores russo, falando que um ataque dos Estados Unidos seria desastroso e perigoso para a geopolítica. Qual é a visão que você tem, que análise que você nos faz da posição de Rússia e China nesta questão envolvendo o Irã? Especialmente se considerarmos a Rússia, Yuri, tivemos aí de forma muito rápida uma mudança no tabuleiro geopolítico. A Rússia, até pouco tempo, possuía uma base naval na Síria, em Tartus, uma base aérea em Latakia, tinha uma relevante presença em relação ao diálogo com o Irã em termos de suprimento, etc. Não obstante, não possam ser considerados como aliados. O regime dos ayatollahs sempre teve uma reação crítica e relativo afastamento em relação, seja à União Soviética ou à própria Rússia. Não é possível afirmar a existência de uma aliança propriamente dita, como Estados Unidos, Japão, Estados Unidos e Coreia do Sul. E em relação à China, temos aí uma relação profundamente pragmática, voltada essencialmente à venda de material bélico, mas essencialmente à aquisição de commodities necessários para a economia chinesa. Agora, isso é importante porque o que nós estamos vendo no caso do Irã é uma rachadura naquilo que é chamado de CRICS, que seria um novo eixo geopolítico e geoestratégico composto por China, Rússia, Irã e Coreia do Norte. O que estamos observando com relativa clareza? O Irã, que é um importante ativo no Oriente Médio, com uma projeção estratégica relevante para o Oceano Índico, e em particular para o controle de rotas estratégicas como o Estreito de Hormuz, está, entre outras palavras, sendo deixado sozinho contra grandes antagonistas. Primeiro Israel, agora em relação propriamente aos Estados Unidos. E isso é profundamente irrelevante da perspectiva de pensar sul global como eixo anti-hegemônico ou propriamente o quão China e Rússia irão para apoiar os seus aliados. É por isso que essa geopolítica de redesenho de tabuleiro ela é extremamente volátil, complexa, mas respeita, de certa forma, algumas áreas de influência e a Rússia entende que a sua projeção na região é bastante limitada. Nós conversamos com o professor de Defesa e Segurança Internacional, Augusto Teixeira, fez a gentileza de nos atender nesta noite de terça-feira. Augusto, muito obrigado. Uma boa noite, até a próxima. Obrigado pelo convite, prazer falar contigo, Yuri. Até mais. Obrigado.